Olá! Como a polícia deve agir ao prender um estrangeiro? Existem regras que devem ser respeitadas? No Academia de hoje, vamos debater um estudo que trata do direito consular e do Tratado de Viena, que definiu normas que devem ser respeitadas durante a prisão de um estrangeiro. A pesquisa foi realizada pelo mestre em Direitos Humanos, Jason Almeida. A humanização do direito consular à luz do Instituto da Assistência Consular. Dissertação apresentada à Universidade do Minho de Portugal como requisito parcial para obtenção do título de mestre em Direitos Humanos. Orientadora, doutora Patrícia Jerônimo. Para participar do debate, convidamos o advogado especialista em Direitos Humanos, Paulo Henrique Abreu de Oliveira, e Gustavo Ribeiro, professor de Direito Internacional do UniCeub em Brasília e também advogado. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no Academia. E agora nós vamos conferir um resumo do estudo de Jason Almeida. O estudo busca interpretar o artigo 36 da Convenção de Viena sobre relações consulares e principalmente a questão da assistência consular ao preso estrangeiro. Neste contexto, são identificados os sujeitos, direitos reconhecidos e deveres impostos. A tese identifica também a relação da norma consular com os direitos humanos e o respectivo papel na humanização do direito internacional público. Agora, Jason, eu gostaria que você falasse sobre a metodologia utilizada no estudo. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, com você? Bom, a metodologia, quanto à sua natureza, ela mostra-se como uma pesquisa aplicada, né? Já quanto à sua forma de abordagem e do problema, ela pode ser classificada como qualitativa e exploratória, né, através da bibliografia, de doutrinas e também da análise de cases. Você utilizou uma bibliografia extensa no estudo, mas destacou 3 obras, né? Vamos conferir. Curso de Direito Internacional Público, de Valério de Oliveira Mazzuoli, editora RT. Curso de Direito Diplomático e Consular, de Eduardo Vilarinho Pintos, editora Técnicos. A Humanização do Direito Internacional, Antônio Augusto Cansado Trindade, editora Del Rey. Bom, Jason, e de que forma cada uma dessas obras contribuiu para o seu estudo? Muito bem. A obra do professor Valério Mazzuoli, seu curso de Direito Internacional Público, ele auxiliou no decorrer de toda a dissertação, né, auxiliando em conceitos gerais de direito internacional, assim como na indicação de bibliografias específicas sobre determinados temas. Já o segundo livro, que seria o curso de Direito Diplomático e Consular, do professor Vilarinho Pintos, ele auxiliou no entendimento sobre o próprio direito consular, né, de um modo geral, é claro. Já a terceira literatura, que é a obra do professor Cansado Trindade, hoje juiz do Tribunal Internacional de Justiça, ele nos ajudou a entender o que seria esse fenômeno que é a humanização do direito internacional, né? Eu peguei esse fenômeno identificado pelo professor Cansado Trindade e trouxe isso para a realidade do direito consular. Tá certo, agora vamos falar do tema mais importante, né, que é um resumo do seu trabalho. Apresenta, por favor. Bom, neste trabalho, né, que é a humanização do direito consular à luz da assistência consular ao preso estrangeiro, nós colocamos em análise o artigo 36 da Convenção de Viena sobre Relações Consulares, né? Esse artigo reconheceu, Tiago, pela primeira vez, numa convenção de âmbito universal, o direito humano ao preso estrangeiro à assistência consular, né? Para demonstrar uma evolução que essa norma consular sofreu no decorrer do tempo, nossa dissertação foi dividida em cinco capítulos. No primeiro capítulo, nós traçamos aí o pressuposto sociológico do direito consular, que é as relações consulares, também do objeto do direito consular, que é a instituição consular, e do próprio direito consular em si, né? E tendo como âmbito de análise a Convenção de Viena sobre relações consulares. Já no segundo capítulo, nós fazemos uma diferenciação do que é a proteção consular da assistência consular. É importante fazer essa diferenciação, tendo em vista que a doutrina e a prática consular confundem esses conceitos. Já no terceiro capítulo, nós vamos fazer um estudo em si do Instituto da Assistência Consular ao Preso Estrangeiro. No quarto capítulo, nós vamos demonstrar a evolução conceitual que a norma consular sofreu no decorrer dos últimos anos.
E no quinto e último capítulo, nós vamos mostrar como essa evolução conceitual experimentada pela norma consular reflete o fenômeno de humanização do direito internacional público. E essas regras, elas definem exatamente o que hoje? Como deve ser respeitada essa questão ao ser preso um estrangeiro? Muito bem, Tiago. Ao analisarmos o artigo 36 da Convenção de Viena sobre Relações Consulares, nós enxergamos, a princípio, 3 sujeitos distintos, né? O primeiro sujeito é o estrangeiro preso, o segundo é o Estado que envia o seu nacional e o terceiro é o Estado receptor, né? Nós podemos dizer que ao estrangeiro preso são conferidos 2 conjuntos de direitos distintos. Um primeiro conjunto de direito, ele cabe ao Estado receptor respeitar. E outro conjunto de direito cabe ao Estado que envia o respeito. Em relação ao Estado receptor, são reconhecidos ao estrangeiro o direito à informação sobre assistência consular e seu conteúdo material. O respeito do direito de informação consular pelo Estado receptor, ele é cumprido quando esse Estado receptor informa o estrangeiro preso que esse tem alguns direitos garantidos pela Convenção de Viena. Quais seriam esses direitos? Seriam os direitos à comunicação consular, o direito à notificação consular e o direito a receber uma assistência consular do Estado que envia, né? Quando nós vamos falar da assistência consular em si, nós vemos que a assistência consular ela tem uma configuração complexa, tendo em vista os sujeitos e as regras interrelacionadas. Num primeiro momento, Tiago, a assistência consular ao estrangeiro se mostra como um direito do estrangeiro, né? Um direito de receber assistência do seu Estado nacional. Num segundo momento, a assistência consular ela se mostra como um direito-dever do Estado que envia o seu nacional, né? É um direito em relação ao Estado receptor, no sentido que esse Estado receptor não pode impor óbices a que o Estado que envia assista, né, ajude o seu nacional preso, e um dever em relação ao seu nacional, uma vez que a assistência consular não é uma faculdade do Estado que envia, mas sim um dever. O Estado deve prestar assistência ao seu estrangeiro quando ele está preso além das fronteiras, né? É importante mencionar que todo esse conjunto de normas que o artigo 36 trouxe na Convenção de Viena sobre relações consulares está passando por os últimos tempos por um processo de interpretacional evolutivo, né? Muito em fruto da jurisprudência elaborada por 2 cortes internacionais. Eu digo que é a Corte Internacional de Justiça através de 2 casos principais, que é o caso Lagran e o caso Avena e outros nacionais mexicanos. E também da nossa Corte Interamericana de Direitos Humanos, na sua opinião consultiva de número 16 e também na opinião consultiva de número 18. Nesse bojo, Tiago, só para finalizar, nós pretendemos demonstrar que essa evolução conceitual experimentada pelo Instituto da Assistência Consular ao Estrangeiro, que ao deixar de refletir um direito internacional baseado nas relações interestatais, passou a reconhecer o ser humano e seus direitos internacionalmente reconhecidos como novo ethos das relações internacionais contemporâneas. E só para concluir, o caso em estudo revela um despertar para uma nova consciência jurídica universal, para reconstruir nesse início do século XXI o direito internacional público, né, com base no novo paradigma, já não mais como baseado no Estado, não mais estatocêntrico, mas situando o ser humano em uma posição central. E o direito consular nos traz esse reconhecimento, né, em que um ramo do direito internacional público, que sempre foi reduto do voluntarismo, né, que apegado à vontade do Estado como fundamento do direito internacional público, a ordem jurídica passa a reconhecer, melhor dizendo, e passa a identificar o ser humano como sujeito de direitos e que a vontade do Estado não é mais o fundamento último do direito internacional público, tá? Mas sim a proteção do ser humano. Tá certo, muito obrigado. Um tema muito importante, principalmente tratando do Brasil relacionado a grandes eventos, né, como
Foi a Copa do Mundo e vai ser as Olimpíadas. E nós vamos para um rápido intervalo e em instantes estaremos de volta para debatermos a tese de hoje aqui no Academia. Estamos de volta com a Academia e agora nós vamos debater a dissertação do Geison Almeida. O estudo trata das regras que devem ser respeitadas quando um estrangeiro é preso e foi apresentada à Universidade do Minho de Portugal para a obtenção do título de mestre em Direitos Humanos. Antes de iniciarmos o debate, vamos conferir algumas teses e dissertações que você também pode ter acesso. Adoção nas relações homoparentais, de Ambere Francisco Torres, editora Atlas. Mutação constitucional via decisões aditivas, Denise Soares Vargas, série DP, editora Saraiva. A boa-fé no regime jurídico de direito administrativo, Túlio Caminhoto Nassa, Biblioteca Digital CAPES. E agora nós vamos começar o nosso debate. Primeiro, com Paulo Henrique Abreu de Oliveira, advogado especialista em direitos humanos. Por favor, pode fazer a pergunta para o Geison. Professor Geison, o senhor fez seus estudos em cima do artigo 36 da Convenção de Viena, que é um conjunto normativo que trata dessa relação consular. Eu gostaria que o senhor abordasse, que o senhor exemplificasse qual a importância dele para o preso estrangeiro, em situação, inclusive, vulnerável, que ele se encontra em muitos países. Primeiro, obrigado pela pergunta. A repartição consular, quando auxilia um nacional seu que está preso em território estrangeiro, ela pode atuar de modo diverso, né? Por exemplo, quando o preso já está cumprindo uma pena, né, já está condenado, ela pode auxiliar para que esse preso tenha contato com seus familiares no seu país de origem, né? Pode auxiliar também para que caso haja algum tratado internacional, que esse preso possa cumprir a pena também no seu país de origem. Além do mais, a repartição consular, ela pode indicar um advogado, indicar um tradutor, né? Buscar elementos que atenuem, no país de origem, né? Atenuem a pena desse estrangeiro, né? E é nesse sentido que a repartição consular auxilia esse preso estrangeiro, né? Aproximando ele da sua pátria-mãe. Dá toda assistência. Dá toda assistência. Tá certo. Agora vamos passar a palavra para o Gustavo Ribeiro, professor, também poder fazer a pergunta para o Geison. Muito bem. Olá a todos. Agradeço primeiramente o convite para estar nesse debate. Bom, eu li com bastante interesse o seu trabalho. O direito consular, infelizmente, na academia, poderia também dizer na prática aqui no Brasil, ele ainda é bastante relegado e pouco estudado, e só por isso o trabalho já tem um mérito bastante grande de adentrar vários questionamentos em relação ao direito consular e o estado da arte dele. Ao mesmo tempo, a gente vê que o trabalho ele traz muito da realidade do direito consular em relação aos Estados Unidos. Os casos paradigmáticos, eles vêm dos Estados Unidos, né? O caso Breed, o caso Lagran, o caso Avena, que são todos casos envolvendo estrangeiros nos Estados Unidos. Então, eu queria ouvir, professor Geison, um pouco também da sua percepção do direito consular no Brasil. Eu sei que a gente extrapola um pouco o objeto do seu estudo no trabalho, mas se o senhor poderia trazer um pouco dessa realidade, né, de como é que as obrigações previstas na Convenção de Viena de Relações Consulares, o artigo 36, que é o grande ponto de debate do trabalho, ele é efetivamente ou não aplicado aqui no Brasil. Se o senhor poderia ter alguns comentários nesse sentido. Muito bem. Quanto ao primeiro assunto, né, realmente o direito consular hoje aqui no Brasil ele tem sido um pouco renegado. Né? Não existem obras atuais que versem sobre o direito consular. Ainda mais nessa nova fase do direito consular, que ele deixa de ser um ramo do direito preocupado só com a reciprocidade e com as relações puras entre Estados, e quando passa a reconhecer o ser humano como sujeito de direitos, né? Então, falta ainda uma produção bibliográfica sobre o direito consular no Brasil, né?
Já quanto à percepção pelas autoridades brasileiras do cumprimento da regra do artigo 36, a situação ainda se mostra mais complexa, né? Os casos que eu trouxe na dissertação estão todos relacionados com os Estados Unidos da América. Por quê, né? Porque lá a gente tem um contexto de pena de morte, né? Um contexto em que há muitos migrantes nesse país e os Estados Unidos ele violou constantemente essas garantias consulares, né? Motivo pelo qual foi demandado 3 vezes no Tribunal Internacional de Justiça, né? No Brasil, a questão se mostra ainda mais complexa, no sentido de que a normativa do artigo 36 não encontra correspondente do nosso Código de Processo Penal, né? E as autoridades policiais simplesmente desconhecem que o preso estrangeiro tem essas garantias que o artigo 36 traz para ele, né? Eu já tive a oportunidade de estudar alguns processos judiciais em que os réus são estrangeiros, né, nomeadamente bolivianos, que eu venho da região de fronteira, leciono na Universidade do Estado de Mato Grosso, na cidade de Cáceres, e tem um fluxo muito grande de presos estrangeiros, né? Eu tive a oportunidade de analisar esses processos. E de um universo de 50 processos, só 2 havia menção que esses presos foram informados dos seus direitos consulares, né? E penso eu que essa realidade se expande por todo o nosso país, em virtude, principalmente, do nosso Código de Processo Penal não ter correspondente ao texto do artigo da Convenção de Viena, caso que nós encontramos na legislação espanhola. A Espanha, ela pegou o artigo 36 e colocou um correspondente no seu Código de Procedimento Criminal. Aqui no Brasil ainda não fizemos isso, o que leva ao desconhecimento dessa referida garantia, né? As autoridades policiais, as autoridades que coagem o indivíduo em sua liberdade, ainda não têm a percepção, isso, claro, de forma geral, dos direitos que o preso estrangeiro tem. E na prática, como que a polícia deve proceder? Olha, muito bem. Como os Estados Unidos constantemente violou essa garantia e foi constantemente condenado por isso por tribunais internacionais, acho que ele cansou de ser condenado, né? E elaborou uma cartilha que foi distribuída para as autoridades policiais estadunidenses. Essa cartilha ela contém o modus operandi de como a autoridade policial deve proceder quando o sujeito vai ser restringido em sua liberdade, né? Primeiro de tudo, a autoridade policial deve verificar qual é a procedência, qual é a nacionalidade daquela pessoa. Imediatamente, ao se verificar que aquela pessoa não tem a nacionalidade do estado em que ela está, a autoridade policial deve informá-la que ela possui direitos correspondentes no artigo 36 da Convenção de Viena. Então, essa informação, Tiago, ela deve ser feita imediatamente a partir do momento que se constata que aquela pessoa que vai ser restringida em sua liberdade é o estrangeiro, né? E, sobretudo, antes que ela faça declarações à autoridade policial, né, sobre fatos que fundamentam a prisão. Então, aqui no Brasil, pelo visto, a gente ainda tem muito a caminhar, né? E quais que são as consequências dessa violação ao artigo 36 da Convenção de Viena? Muito bem. Na nossa dissertação, nós fazemos uma análise sobre o ponto de vista do direito internacional, né? Sob o ponto de vista do direito internacional, um Estado que viola a normativa, ele comete um ato ilícito e logo vai ter uma responsabilidade por isso, né? Eu defendo que, no âmbito internacional, quando o Estado viola a regra do artigo 36, ele tem que restituir essa violação feita, né? Como vai ser feita essa restituição? Através da devolução ao indivíduo ao status quo antes que ocorreu essa violação. Então, vamos imaginar o seguinte: se o indivíduo é preso e não foi identificado a ele os seus direitos e garantias correspondentes no artigo 36 da Convenção de Viena, né, a partir desse momento, todo o processo criminal, todo o procedimento de investigação é nulo, né? Então, se posteriormente se verifique essa violação nos tribunais, etc., o indivíduo deveria retornar ao seu estado de liberdade, né, que é o estado que ele estava antes da violação da norma consular. Ou seja, deixaria de existir o processo todo. O processo tornaria nulo.
Nos Estados Unidos, como você disse, já foi, né, já sofreu consequências por conta dessa violação. Você acha que no Brasil também deveria ser adotada, por exemplo, uma estratégia como essa, da elaboração de uma cartilha de procedimentos para a polícia? Com certeza. Eu acho que o primeiro passo talvez seria uma reforma legislativa, no sentido de inserir no nosso Código de Processo Penal alguns direitos mínimos do estrangeiro, né? Ainda mais quando o Brasil, nesse momento, está vivendo um processo intenso de imigração, né? Então, o primeiro passo seria esse, né? E o segundo passo, sim, né? Talvez seria interessante as autoridades policiais, sejam polícias federais, sejam policiais militares, fossem orientados no sentido de identificar quando o sujeito é estrangeiro e saber que aquele sujeito possui direitos e que deve ser informado desses direitos, pois está previsto na Convenção Internacional, do qual o Brasil é parte. Tá certo. Muito obrigado pela sua participação aqui na Academia. Também gostaria de agradecer ao Gustavo e ao Dr. Paulo pela presença aqui conosco nesse debate. Se você quiser mandar uma tese ou uma dissertação para a Academia, o nosso e-mail é academia@stf.jus.br. Para rever a programação da TV Justiça, basta acessar o endereço que você vê aí na tela. Até logo!